E aí, amor, como foi que nos conhecemos? Como nos conhecimos? Pela internet. Pela internet, mas de que maneira, mais ou menos? Porque tinha Orkut na época, tinha Facebook. No Metic. Metic. Bom, foi assim que nos conhecemos. Tá bom, tchau, Abra. Tchau. Não, eu vou começar a contar a história agora. Bom, hoje eu venho com um vídeo muito especial, um vídeo prometido aqui no canal, desde muito tempo que eu prometi. Não sei se vocês lembram, aí um tempo atrás, que eu perguntei a ele, você grava comigo? Ele prometeu que gravaria, pois é, ele escapou. Então sempre que eu tô tentando gravar com ele, eu chamo ele, hoje não tô disposto, parará. Por isso que eu fui prorrogando, porque eu queria que ele participasse desse vídeo. Mas aí, o que foi que aconteceu? A Moema, do canal Mesa Pronta, me desafiou a contar a minha história, como eu conheci o meu espanholito, porque ela também fez o vídeo da história dela, como que ela conheceu o marido dela, que eu também tive o prazer de conhecer tanto a Moema, pessoalmente. No verão do ano passado, quando a gente foi de férias lá em Portugal, nós queríamos conhecer a cidade que ela mora, em Aveiro, e aí aproveitamos, passamos por lá, conheci o marido dela, a família dela, os filhos, foi ótimo. E ela me desafiou no último vídeo dela para que eu contasse a minha. Então agora, não tem escapatória, eu vou ter que fazer a minha história. Aí eu peço a vocês, quando vocês terminarem de ver o meu vídeo, aqui embaixo no box de informação, eu vou deixar o link desse vídeo da Moema, porque vocês já vão direto lá ver o vídeo dela, que ela tá contando a história dela, certo? Como vocês já viram aí no início, algumas fotos. Essas fotos foi dos primeiros dias que a gente passou junto, né? Como que tudo começou. Puxei a cadeira, gente, que eu acho que esse tipo de vídeo rende muita história, né? Lá em 2012, eu me inscrevi num site de relacionamentos, esses sites que é super comum, hoje em dia mais ainda, né? Na verdade, assim, eu já tinha me inscrito antes. Na primeira vez que eu me inscrevi num site, não foi nesse que eu conheci meu marido, foi em outro, que foi a minha irmã mais nova, que na época era solteira, tava lá num site chamado Par Perfeito. E aí eu disse, o que é isso? Ela disse, eu tô aqui batendo papo, tá tudo mais. Eu nem tinha internet em casa, porque eu fui bem atrasada com essa coisa de internet. Demorei a colocar a internet em casa, a comprar um computador, porque naquela época, eu acho que no ano 2000, né, por aí, assim, 2000 e pouco, era caro botar a internet em casa, né? Ainda não era barato, não era como hoje, que tem várias opções. Minha irmã disse, quer que eu faça o seu cadastro? Aí eu faço, aí ela fez o cadastro pra mim. E a gente tem um irmão que ele, na época, ele morava num apartamento sozinho. Fim de semana ele vai pro interior, da onde tá nossa mãe. E aí a gente acabava indo pro apartamento dela. Eu não tinha internet em casa, ela tava passando a temporada lá com ele. Então eu ia pra lá, aproveitava e usava a internet. Só que aí, como eu não tinha internet em casa, quando eu começava a me comunicar com alguém, eu passava um tempão para voltar a falar com essa pessoa. Então eu nunca vingava, porque eu passava muito tempo sem entrar, porque eu não tinha internet em casa, né? Era só quando eu ia lá nos fins de semana. Eu passei uma temporada que eu ia com muita frequência. E eu não lembro exatamente, mas eu acho que eu botei internet na minha casa foi em 2009, eu acho. E aí foi quando eu descobri um outro site que se chama Metic, ou é Metic, uma coisa assim. Depende de cada país como pronuncia. Eu me inscrevi. E esse site, ele é mundial, você conhece gente de todo o mundo, não é só estrangeiros, inclusive gente lá da minha cidade também, lá do Brasil, lá de Sergipe. Eu me inscrevi nesse site e às vezes me enchia o saco. Aí eu via que não dava nada, eu ficava assim, tá? Aí me bloqueava, eu mesmo me autobloqueava no site. E tinha uma opção que você podia cancelar, fica lá seus dados guardadinhos, mas ninguém lhe via e você ficava cancelada. E era de grátis para mim, eu não pagava. Você podia comprar um pacote para você poder ter mais acessos, que era poder ler as mensagens de todo mundo que mandava uma mensagem para você. Só que eu não pagava, né? Muita gente mandava mensagem pra mim e eu via só lá, mensagem de fulano de tal. E eu não podia acessar as mensagens porque eu não pagava. Eu ficava nessa, não quero mais não. Me bloqueava, passava um tempo sem entrar. Quando
foi mais ou menos, foi final de 2011, eu tinha terminado uma relação mais ou menos assim, final do ano, no outubro, mais ou menos, novembro, e aí eu voltei pro site de novo, para esse Metic. E aí comecei lá e me contactava com outras pessoas, todo mundo, é tanto que eu já tinha conversado, nesse tempo que eu comecei a entrar assim no site, eu já tinha conversado com alguém em espanhol e me ajudou um pouco, inclusive, a facilidade de aprender quando eu conheci o meu marido, né? Aí eu já saber falar algumas coisas. Quando foi janeiro de 2012, não sei exatamente a data, mas foi depois do dia 11 de janeiro, porque 11 é o aniversário dele, ele já tinha feito aniversário. Eu recebo uma mensagem lá no site. Não, lá, já não me lembro. Ai, gente, eu tenho uma pena que eu não tenho essas coisas gravadas mais e não pode voltar lá porque a gente já se bloqueou lá. Tinha lá a mensagem dele. Aí eu fui, olhei a foto dele, olhei o perfil dele. Primeiro, antes de responder, claro, tá bom. Não houve nenhum impacto, nem empolgação, aquela coisa, tá? Fui lá, respondi. Ele foi educado, muito educado. Isso era uma coisa que atraía, né? Quando era uma pessoa educada. Quando ele me conheceu, mandou essa mensagem pra mim. Tinha um mês ou era 2 meses que ele tinha comprado um pacote desses que se paga e você não pode cancelar. Ele comprou um pacote para 6 meses. Então, ele mandou mensagem para mim e eu consegui ler a mensagem dele, né? E aí, quando a gente conhecia alguém assim, aí a gente trocava o MSN, né? O Message, né? Lembro daquela época do MSN. E também tinha o Skype, né? Eu usava o Skype também. E aí começamos a nos falar por ali, de vez em quando. Só que ele era assim, aí depois que entrou ali no MSN, ele conversava comigo 5 minutos. E depois dizia, vou embora, tchau. Aí tá bom, outro dia. Aí conversava comigo 5 minutos. Aí dizia, sei lá, eu digo 5 minutos porque era muito pouquinho tempo. E com outras pessoas, às vezes eu conversava meia hora, 1 hora. E ele falava comigo 3 palavras, não sei o que, e ia embora. E dizia, eu já vou que eu tô cansado, que eu tô com sono. Claro, lá no Brasil a gente tinha diferença de horário. Ele já entrava daqui tarde, tipo, sei lá, de noite. E lá ainda era cedo. Aqui a diferença é de 4 horas, né? Agora a gente tá com 5 por causa do horário de verão. A princípio eu achei estranho, porque ele aparecia assim, tipo, sumia. Aí eu disse, vixe, esse homem é doido. Isso aí não é nada não. Ué, mas como eu não me interessei de impacto, porque com a gente foi assim, nem eu me interessei por ele de imediato, assim, aquela coisa, e nem ele por mim. E foi mútuo em todos os sentidos. Eu acho que o bom foi isso, porque as coisas foram gradativamente, entendeu? Sem pressa. Foi passando os dias e aumentando de 5 minutos para 7, depois para 8, depois para 10, e foi assim. A gente conversava sobre tudo. Nós primeiro nos conhecemos assim como amigos, entendeu? E depois o sentimento foi crescendo. Por incrível que pareça, acontecem sentimentos através de uma tela, assim. Se os relacionamentos, o sentimento de amor acontece, parece incrível, né? Tem gente que desacredita e diz, nossa, como que pode gostar de alguém? Sim, pode. Experiência viva. Mas ele sempre muito cauteloso. Ele não era de fazer planos, nem de me fazer promessas. Sempre foi muito respeitoso. Às vezes eu pedia para abrir a câmera, vamos falar por câmera. E ele dizia, não, porque eu tô de pijama. Ele não aparecia de pijama, ele sem camisa nem pensar. Então assim, ele tinha todo o respeito. Não foi, eu me inscrevi no site hoje e dentro de um mês, amanhã, eu conheci ele não. Não foi assim não, teve todo um processo aí de desistência do site, de voltar, de me cadastrar de novo, enfim. Quando a gente piscou o olho, a gente já estava se falando e se vendo todos os dias, fim de semana, e já foi começando a ter aquela coisinha assim. Sim, aí trocamos telefone, né? Ele me deu o telefone, lembro como ontem a gente estava falando sobre isso aqui, falando sobre como eu conheci algumas coisas. Até ele disse assim, que maneira que a gente se conheceu, né? Pensando bem, é uma maneira, apesar que hoje em dia é tão comum, gente. A gente conhece tanta gente que se conheceu assim através da internet. E eu não tenho nenhuma vergonha em dizer isso. Eu sei que tem casais que têm vergonha, tem meninas que eu conheço que têm vergonha de dizer, mas é bobagem, é porque ainda tem um tabu, sabe? Ainda tem uma coisa aí que as pessoas são meio preconceituosas, mas hoje tá muito comum. E aí a gente tava se falando com muita frequência, né? E ele sempre muito cauteloso, né? Ele não me chamava de meu amor, ele não me fazia promessas. Passou um dia assim, tipo uma semana, a gente vinha se falando sempre com frequência. E aí quando foi um dia,
ele deu um sumiço. Sexta, sábado, domingo. Sumiu, não apareceu. E a gente já tava meio com historinha, com coisinha, sabe? Com chameguinho. Eu digo, aí já está. Quando foi, na segunda, ele entra e eu deixei ele offline, fiquei online e bloqueei ele para que ele não me visse eu online. E eu só via lá a mensagenzinha, naquele horáriozinho que ele entrava, quando chegava do trabalho. Blu, 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 blu. Fui lá, olhei ele. Meu amor, onde está? Eu digo, o quê? Meu amor? Some e vem de olho meu. Não falei. Quando foi na terça, também não falei. Aí na quarta-feira, ele manda mensagem, onde estás? Onde estás? Por que não está online? Que não sei o que. E eu calado. Uma vontade. E ele me liga, meu telefone, e diz, meu amor, por que você não está ficando online? Ah, menina, que não prestou não. Eu aqui soltei o verbo com o espanholzinho na hora. Eu digo, ou as coisas se resolvem agora, porque eu vi que a gente já estava ali sentindo algo. Mas eu não queria ser enganada. Eu tive que chamar ele na chincha, como a gente diz lá no Nordeste, sabe? Ou aí eu pensei, quando eu falei, né? Eu pensei, ou agora vai tudo se caminhar, ou ferrou tudo. Ferrou tudo. O homem vai embora, essa menina é doida, eu não quero ela não. Mas foi bom eu fazer isso, porque aí eu tirei a prova do zero. Então eu disse a ele, você passa sexta, sábado e domingo, não aparece, e agora vem me chamando de meu amor? Aí eu sei que depois aí a gente parou de falar aqui, foi falar por alguma coisa, aí eu cheguei pra ele e falei, olha, Anca, acontece o seguinte, comigo já aconteceu isso, blá, 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 e eu não quero que se repita. Eu percebi que a gente tá conversando com muita frequência, todo fim de semana, todo dia. Não é que você tem que estar aqui todo dia, né? Mas que pelo menos uma mensagenzinha dizendo, eu não vou poder ficar por aqui, não vou poder aparecer. E eu esperei, inconscientemente eu esperei ele. Por quê? Porque já tinha um sentimento ali. E nele também já tinha um sentimento, por quê? Porque a partir desse dia, ele nunca mais me largou. Ele nunca mais me deixou de aparecer. E no dia que ele não ia poder estar, porque chegava cansado, ele saía do trabalho, vinha ver a mãe dele, que ele morava assim afastado, né, da cidade. Ele vinha ver os pais dele e eu achava estranho que ele estava sempre dizendo, ah, eu fui para casa dos meus pais, ah, eu vou para casa dos meus pais, digo. E realmente ele era assim, com os pais dele, né? Quando eu vim pra cá, meu sogro ainda era vivo. Daí, a partir disso, a gente nunca mais se largou. Então, começamos a conversar. E aí, tinha dias, claro, que nem eu podia falar com ele, porque eu tinha muito trabalho. Eu trabalhava de manhã, numa empresa, até as 1 da tarde, de 7h30 às 12h30, era uma coisa assim, ou era até 1. E de tarde eu costurava em casa, tinha meu ateliê. Então aí foi conversa vai, conversa vem e tal. Teve um dia que eu disse pra minha mãe, tô conversando com um espanhol já para preparar o terreno, mas nem sabia se ia rolar, né? Porque pra minha mãe entender esse negócio de internet já era mais, tá, tome cuidado, legal. Quando foi um dia, não sei exatamente, ele disse pra mim, eu tenho vontade de voltar no Brasil, porque ele foi no Brasil. Quando eu conheci ele, 6 anos atrás, me parece, acho que foi 6, ele tinha ido pra Salvador com um amigo dele daqui, que conhecia a família lá, então ele adorou, ele foi pra lá e gostou. Aí eu disse, mas pra vir só pra voltar pro Brasil, pra me conhecer, não pra ele conhecer. Eu digo, que o homem quer vir. Ele só podia tirar férias em agosto, né, até hoje, é em agosto que ele sai de férias, e aí chegou um momento que ele disse, olha, eu vou comprar as passagens. Eu, que o negócio tá mais sério. Aí eu comecei a conversar, eu já conversava com Deus e conversava mais e mais e mais com ele, pedia a ele que me iluminasse, que me desse um sinal de que eu devia receber ele, de que eu tava fazendo a coisa certa, de que eu não tava só carente e queria estar com alguém. Então assim, eu pedia sempre uma luz, até de me ajoelhar nos pés assim da minha cama e conversar com ele, entregar nas mãos dele, e pedia sempre, me dê uma luz. Não me deixe fazer nenhuma bobagem, eu tô sentindo isso mesmo, sabe? Eu já tava gostando dele, como ele diz, ele já estava enamorado, eu também. Ele comprou a passagem, vou em agosto. Agora, valeu-me Jesus. A minha intenção era primeiro assim, vamos dizer, que eu tinha vontade de dizer a ele, não, você vem, fica primeiro uma semana no hotel e depois a gente vê, né, pra depois você cancela ou fica só essa semana e vai lá pra casa, né? Gente, medo eu não tava, porque é coisa de Deus, a mão de Deus foi tão grande que eu não ficava nervosa, eu não tinha medo, eu não ficava... Nossa Senhora, foi tudo muito iluminado, sabe? Me mandou por e-mail a foto, a reserva, porque manda, né? A foto do pagamento, claro que ele poderia cancelar isso, né? Receber, sei lá,
Mas já estava tudo certo. E tá bom, e aí pronto, a partir desse momento foi um movimento muito grande. Tinha uma colega de trabalho que participou nisso tudo, a gente trabalhava junto, era só nós duas, que participou comigo em toda essa história, riu comigo, chorou comigo, porque a gente se falava muito e ele mandava muita música pra mim, e foi muito bonito. Eu lá na empresa, eu trabalhava nos sábados também, no mesmo horário. Um sábado sim, um não. Então, ele passou, acho que foi 20 dias comigo, foi 19. Até o dia que ele chegou, o dia que ele foi embora. Então, eu troquei o meu sábado, pedi com a minha colega, falei com o meu chefe, troquei pra poder ficar com ele. Gente, foi uma loucura. Foi assim, uma adrenalina, a chegada de Ángel lá. Eu movi mundos e fundos, tipo, minhas irmãs estavam sabendo, minha mãe sabia, todo mundo sabia. E eu acabei que eu não tive coragem de dizer a ele, pra ele reservar o hotel. Mas o sentimento que eu tinha já era tão grande que eu tava tão segura que ele foi lá pra casa mesmo. E eu fui sozinha pro aeroporto, eu não quis que ninguém fosse comigo, eu fui buscar ele. É uma pena que eu não tenho foto, não tirei, porque estava tão nervosa. Até então eu não fiquei nervosa até o dia anterior, mas no dia mesmo eu fiquei nervosa. De manhã, eu fui trabalhar de manhã, foi num sábado, e ele ia chegar de noite, tipo sobre as 10. Fiquei um pouco baixo astral, fiquei com angústia, fiquei um sentimento de um monte de coisas. Mas aí eu fui pro aeroporto, peguei ele todo tímido, todo assim, sabe? Mas foi muito bonito. Eu saía cedinho pra ir trabalhar, foi uma loucura, gente. Eu saía cedo pra trabalhar, ele ficava em casa, dormindo, porque ele adora dormir, quem me segue aqui já sabe, né? Ou então levantava, ficava fazendo alguma coisa lá, vendo TV, me esperava. Eu saía do trabalho voando, pegava um ônibus que chama Ligeirinho, que passava na frente. Me deixava na porta de casa, eu trabalhava, o posto onde eu trabalhava era para o departamento de trânsito, que eu trabalhava com o Detran de Sergipe, e o posto ficava dentro do SEAC, do shopping, Rio Mar. Eu vinha correndo para casa. Gente, eu tô tentando falar, queria contar essa história com um pouco mais de tranquilidade, mas senão a gente vai para uma hora de vida. Quando eu chegava em casa, ele já estava arrumado, aí eu só tomava um banho, botava um biquíni e outra roupa e a gente rua, só voltava de noite. E tinha dias que a gente voltava tipo 6 da tarde e ele descansava um pouquinho, eu não conseguia descansar, aí ele dormia um pouquinho, tomava um banho, saía de noite e voltava às tantas da noite. Então assim, foi uma loucura, assim, esses 19 dias, acho que foi 19 ou foi 20, já não tô lembrando. Com ele, foi assim, super intenso. Fizemos viagens, fomos pra Mangue Seco, ficar na Bahia. Fizemos um monte de coisa, eu deixei ele bem à vontade, pra ver se ele queria ou não conhecer a minha família. A gente foi pro interior, ele disse que sim, foi muito bem recebido. Então, assim, teve uma empatia com minha mãe, com minhas irmãs, todo mundo gostou dele. E aí vem a parte que me deixou um pouco preocupada. O dia dele ir embora, porque chegou o dia de ir embora, ele não falava nada, tipo assim, nós vamos ficar junto, vai dar tudo certo, fazer planos. Ele não fazia planos, ele não é de fazer planos. E ele não me dizia nada. E aí, eu tenho aqui uma coisa pra mostrar pra vocês, que no meu último dia, no dia de trabalho, eu fui trabalhar e eu queria dar um presente pra ele trazer. E eu digo, o que eu vou comprar? E todos esses dias eu não pensei em comprar, e nem antes. Eu digo, meu Deus, o que eu vou comprar pra ele? O que eu vou comprar? E aí, fui lá numa lojinha que chama Imaginarium e pedi a menina alguma coisa assim. Fui rápido e ela disse, olha, uma coisa legal é essa caneca. Aí eu comprei essa caneca que fala... Aqui tem dizendo, tem uma surpresa para você. Urgente, olha só que bonitinha essa caneca. Só que ela tem um áudio para você gravar, ela vinha numa caixinha bem bonitinha, para você gravar com sua voz ou o que você quiser e ficar em recordação. E agora, eu tinha que gravar lá no trabalho, vai eu pro banheiro com essa caneca. O áudio ficou com um eco assim. Não vou colocar agora pra vocês, eu queria colocar, porque a pilha acabou. E é um tipo de pilha que eu pensei que eu tinha aqui, não é diferente. Mas em outro vídeo que eu fizer, eu vou botar a pilha e vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou ver, porque eu não lembro direito o que foi que eu fiz. Então eu peguei a caixinha toda escrita, bem bonitinha, dei pra ele. Você só vai abrir quando chegar na Espanha. Então ele botou na mala dele e ele me deixou uma camisa dele, impregnada com o cheiro dele. Que ele ainda pegou o perfume dele, ainda fez assim de propósito na camisa. E aí o engraçado é que quando ele chegou aqui na Espanha, que ele entrava e saía em casa, ele me liga e diz,
A caneca tá falando sozinha. Quando eu entro na casa, ela fala. Não sei, ela disparava, porque só é pra ela falar quando você acionar aqui. Mas ela tava disparando sozinha, falando sozinha. Aí acabou já a bateria. E aí tá bom, chegou o dia dele ir embora. Ele foi embora no sábado de tarde. Levei ele no aeroporto e nada dele falar nada. Nada. E meu coração angustiado. Deu ainda pra gente tirar uma foto. Depois ele me disse, depois que eu falei com ele, nossa, você foi frio no aeroporto. Ele disse, é porque eu não queria despedida. Deixei ele no aeroporto, embarquei ele e vim embora, vim pra casa. Quando eu cheguei em casa, vou me emocionar. Eu sabia que eu ia me emocionar. Porque sempre que eu falo, principalmente essa parte, eu me emociono. Quando eu cheguei em casa, isso foi no sábado, deixei ele lá no aeroporto, o voo dele eu acho que era às 2h30, 2h45 e voltei pra casa. Ai gente, quando eu abri a porta da minha casa... sou tonta, sou boba. Quando eu abri a porta da minha casa, o cheiro invadiu e também o vazio que eu senti naquele momento, né? Peraí. Foi aquele vazio dentro na minha casa, porque esses poucos dias que ele passou comigo, era eu chegar todos os dias do trabalho e ter uma pessoa me esperando. E teve dias que ele foi encontrar comigo lá, eu ensinei pra ele ir, eu dei um telefone pra ele, que eu peguei com essa minha amiga de trabalho, eu tinha um outro telefone, o meu, e tinha um chip que às vezes eu trocava no telefone dessa operadora. E aí essa amiga minha tinha esse telefone, esse aparelho e me deu. Aí eu fiquei com um e ele com o outro. Então a gente podia se comunicar se acontecesse algo, precisasse. E eu ensinei ele a ir lá no meu trabalho. Então algumas vezes ele já chegava perto da hora que eu ia sair. Então aí eu já levava uma muda de roupa, porque eu usava era uma blusa branca com jeans, uma blusa polo. Depois aí eu me trocava e a gente já ia fazer alguma coisa. E logo ali perto tinha praia, perto desse shopping. Porque ele só ia chegar aqui na Espanha no domingo de tardezinha, já à noitinha. E aí ele combinou comigo o seguinte, ele me disse assim, olha, quando eu chegar no domingo, eu não vou ficar online, porque eu já vou chegar de tardezinha, vou me preparar, porque ele ia trabalhar já no dia seguinte, na segunda-feira. Então era muito tenso, porque é uma viagem longa e cansativa, horas e horas em aeroporto. Aí eu, tá certo, mas me manda uma mensagem pra dizer que chegou bem. No domingo, meio-dia, eu fui pra casa da minha irmã, tava minha mãe e minhas duas irmãs lá, eu fui almoçar com elas. E fui meio pachocha, meio assim, meio triste, né? Porque queria ver qual era o próximo reencontro nosso, falando como que ia ser, porque não ficou nada certo. Eu tava meio assim, ausente. Lá, almocei com elas, mas era com a cabeça no mundo da lua. O danado não me mandou mensagem, gente, pra me dizer que chegou. Quando foi mais ou menos umas 8 horas da noite, saí da casa da minha irmã e fui pra minha casa, no meu apartamento. E aí, quando eu entrei em casa, abri a porta, me troquei, fui pro meu quarto, assisti um pouco de TV e toda triste, porque ele não me mandou nenhuma mensagem. Eu sabia que ele não ia ficar online. Aí eu não tinha interesse em abrir o computador, porque ele disse que não ia ficar online. Peguei o notebook, eu vou ligar aqui o notebook. Quando eu liguei, já entra automaticamente, entrava automaticamente o MSN. Aí eu só vejo a mensagem, blu, 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 blu. Aí eu não pensei que era de outras pessoas. Quando eu olho, tem uma mensagem dele lá, assim. Aí eu disse que não ia ficar online, gente. Aí naquele momento, a minha cara mudou. Eu já chorava, era de alegria. Eu não tava mais triste. É como se arrancou assim com a mão aquele sentimento que eu tava de incerteza, porque eu já estava envolvida com ele e tava eu de novo. Eu não tinha certeza do que ia passar, sabe? E eu não queria sofrer, claro, ninguém quer. E aí tinha uma mensagem dele dizendo assim, amor, onde estás? Por que não está online? Te echo de menos, que é sinto saudade, sinto falta de você, né? Sinto falta de você. Por que você não tá online? Eu cheguei, só que eu não posso ficar aqui online, que eu tô cansado, vou dormir. Era alguma coisa assim. Tô sentindo um vazio, alguma coisa assim. Aí, gente, eu fui dormir feliz. Quando foi no dia seguinte, claro, a gente se falou. E aí ele disse pra mim assim, quando eu entrei em casa, na casa dele, cheguei do trabalho, eu quando cheguei também da viagem, senti um vazio tão grande na minha casa, gente. A mesma frase que eu disse pra vocês aqui, ele também disse pra mim. Porque eu senti esse vazio. Eu não vou conseguir terminar, meu Deus do céu. 10 minutos de vídeo vai ser só chorando. E aí foi nesse momento que
a gente descobriu que realmente a gente queria estar junto. Tava mais do que escrito, tava mais do que certo, que a gente queria, pelo menos, tentar estar junto, né? Eu só podia sair de férias da empresa a partir de março de 2013, isso foi 2012, e eu ia ter que ficar, né, 6 meses sem ver ele, tinha que ser assim, entre idas e vindas, conversas, encontrinhos online, que a gente não se separou mais, mas era tudo muito tranquilo, não tinha aquela coisa, hoje a gente tem que se ver. Não, muitas vezes eu saía com minhas amigas, né, ia jantar, ia pra algum lugar, também saía aqui, quer dizer, eu saía mais lá do que ele aqui. Aí eu dizia pra ele, olha, amanhã eu não vou estar com você aqui, se puder entrar online pra dar um olá, senão a gente não se vê. Eu vou comemorar aniversário de um amigo, ou eu vou jantar com uma amiga, ou vou pro cinema. Aí foi quando, um momento, a gente decidiu que ao invés de eu vir pra cá de férias, porque seria assim, eu ia vir de férias, ficava com ele, vamos dizer que entre ida e vinda, né, uns 25 dias, depois eu ia voltar pra lá, depois ele só ia poder me ver depois de novo em agosto, e íamos ficar nessa. Aí já estávamos decididos, sabíamos o que queríamos, e aí decidimos que eu já viria de mala e cuia, e assim foi. Eu vim de mala e cuia. Dia 8 de abril de 2013 eu cheguei aqui. Uma coisa importante, deixa eu falar aqui, que teve uma coincidência muito grande lá com o canal, com o vídeo da Moema, que quando eu estava assistindo o vídeo da Moema, ela falou uma história lá sobre um código que a mãe dela criou. Eu parei o vídeo na hora, liguei pra Moema, mandei uma mensagem, Moema, não acredito, eu fiz igual, quer dizer, minha irmã fez igual. Foi muita coincidência, porque eu já vi vários vídeos desse tipo de como conhecer assim, de algumas meninas, e não vi ninguém falando de código. E aí, antes de eu vir pra cá, quando já tava tudo certo, que eu avisei a família, eu pulei muitos detalhes, gente, porque não dá pra contar. A família eu avisei primeiro, claro. Olha, decidi, eu tô indo embora, eu não vou de férias. Os amigos eu já fui deixando mais para depois, porque assim, eu evitei muito burburinho, muita gente botando pontos negativos. E não era isso que eu queria era coisa positiva. E aí a minha irmã mais nova, pra mim, Jaira, antes de você ir a gente tem que criar um código. Aí eu disse, que código, né? Ela disse, a gente tem que criar um código. Se passar algo com você, porque a gente ouve muita história ruim, né? Mas graças a Deus tem muita história bonita, assim como vocês estão vendo a minha, a de Moema. Eu conheço várias outras meninas que se casaram, que se conheceram seus maridos assim, e as histórias são de sucesso. Claro que tem história ruim. Então a gente sempre é o que a gente vê, né? Na mídia essa parte ruim. E aí ela disse, vamos criar um código. Se Angel fizer alguma coisa com você, passar algo com você e você não puder falar na hora que eu ligar ou que você precisar ligar e ele estiver por perto, você vai dizer, Glória está bem. Glória é o nome da nossa cidade lá no interior, né, onde mora minha mãe. Aí o Glória está bem, era o nosso código. Que inclusive, ontem eu conversando aqui com o Anca no café da manhã, nós estávamos tomando café da manhã aqui, e eu disse a ele isso porque ele não sabia, porque era um código, ele não podia saber. Aí eu também falei com a minha irmã, e minha irmã, agora nós temos que mudar o código, porque você já liberou o código para ele, né? Então foram duas coisas que eu fiz. Uma foi essa, que foi ideia da minha irmã, e eu achei muita coincidência que passou com Moema também. O nosso código era esse. Se eu dissesse, Glória está bem, ela disse que ia mover, ia atrás, ia buscar a polícia para ir lá na minha casa, que ela estava fazendo algo comigo, bom, era isso. E a outra coisa foi esconder o passaporte, que isso foi uma ideia minha. Ele não sabia, ele disse, eu nem me dei conta disso. Eu digo, tá vendo? Eu sou esperta. Eu escondi meu passaporte, depois que a gente já não usava, porque quando eu cheguei aqui, eu tinha que andar com o passaporte, e ele pedia sempre meu passaporte para resolver as nossas tramitações do casamento, tirar cópia, levar o passaporte. Quando eu já estava com meu documentozinho na mão, aí eu escondi meu passaporte. Você não sabe, né? Eu não sentia medo, não sentia. Foi tudo tão providencial, gente, que eu nem senti medo, e nem senti receio, e nem desconfiança. Porque meu coração estava muito certo daquilo, estava muito cheio sei lá, de bênção da mão de Deus. Um dia só por precaução mesmo. Aí depois que foi passando os anos, aí eu relaxei, hoje meu passaporte é guardado junto com o dele. E aí, como foi sua chegada? Como foi que ele recebeu? Como foi que se desenvolveu esse primeiro ano? Porque o primeiro ano é clave, né? Pra gente que tá fazendo essa mudança. Aí, gente, é assunto para outro vídeo.
Vou continuar esse vídeo, como foi quando eu cheguei aqui, o processo pro casamento, quanto tempo demorou, o que foi que a gente teve que fazer, como eu fui recebida pela família, pelos amigos, como eu me senti nesse primeiro ano. Tudo isso eu vou continuar falando pra vocês em outro vídeo, porque não tem como, vocês veem que é muita história pra gente contar. Eu tentei fazer um resumão, que vou dar continuidade aqui e aí já coloco pra vocês verem, tá certo? A parte 2. Eu vou pedir uma coisa pra vocês, compartilhe esse vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo que também existem histórias de sucesso, histórias boas para as meninas que estão aí se relacionando. Claro que tem que ter certos cuidados, eu posso falar isso em um outro vídeo se vocês quiserem, porque eu não falei só com a Ângela, claro, eu falei como ele também não falou só comigo, ele falou com outras pessoas. Espero muito que vocês tenham gostado, não deixe de ver o vídeo da Moema também e não esqueçam de deixar o meu like aqui, por favor. Vou ver se ele pega pra falar. Oi. Amor? Venha dar um oi, só assim. Eu tô gravando. Não, daí não. Venha dar um oi daqui, assim, só bota a carinha assim, dá um oi pras meninas, porque eu tô gravando a nossa história e você deveria participar. Ele tá rindo. E você me prometeu que ia contar a história. Sim, só vai dar um oi. Não, eu já terminei a história, você só vai dar um oi. Bom, e aí, o que você tem pra dizer pro pessoal que tava ouvindo a nossa história agora? Que dar um like. Pra dar um like aí na nossa história e também compartilhar. E é isso, gente. Eu vou deixando vocês por aqui. Ele não quis participar, mas como vocês já sabem, a gente sabe mais da contar a história. Depois ele vai assistir, né? Você vai assistir o vídeo, ele assiste. Alguns vídeos meus ele assiste. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar nosso like, compartilha esse vídeo e a gente se vê com outro vídeo logo mais. Beijo. Tchau. Tchau.